de abertura, que a gente possa, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Criador e abrir o nosso coração e a nossa mente para que possamos estar receptivos ao estudo da noite de hoje. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, gratidão, Pai, de estarmos aqui mais uma vez nesta noite, reunidos em vosso nome. Todos nós, Pai, buscamos aqui coisas boas para o nosso dia a dia e para todos aqueles que convivem conosco e nos cercam. Que nós possamos, Pai, unir as nossas forças neste momento e rogar a Ti, Pai, toda a misericórdia necessária para este momento de dificuldades que estamos enfrentando neste momento. No combate a essa pandemia e de diversas outras doenças do corpo físico e do espírito, pedimos a Ti, Pai, neste momento, todo o amparo necessário. Que o Senhor possa, Pai, derramar sobre todos nós esse bálsamo curador, para que todos nós possamos, Pai, estar melhores ao final desta live. Que nós possamos extrair toda a essência dessas informações que a nossa irmã Cândida passará para nós nesta noite, e que elas possam promover mudanças na nossa caminhada. Pedimos a Ti também todo o amparo necessário aos nossos irmãos que se encontram acamados neste momento, acometidos por diversas doenças, e por todos aqueles nossos irmãos que se encontram desamparados à margem da sociedade, que eles também possam ser, Pai, beneficiados com todo esse magnetismo e todas essas vibrações emanadas diante dessa corrente de pensamento positivo que estamos nos propondo aqui agora. Pedimos que todos os lares de todos aqueles que nos acompanham possam ser abençoados e visitados pela espiritualidade e pelos médicos espirituais, para que cada um que vem, Pai, sofrendo neste momento por alguma enfermidade, possa ser tratado e beneficiado através da vossa misericórdia, Senhor. Sendo assim, Pai, agradecemos mais uma vez por esta oportunidade, por mais essa semana que se iniciou, por estarmos aqui presentes mais uma vez, e pedimos a vossa permissão, a permissão da espiritualidade de luz e de nosso mentor espiritual da nossa casa Gaeb, para darmos início à live da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Cândida, agora com você, tá? Fique à vontade, eu vou ficar no bastidores aqui também. Obrigado. Muito obrigada. Graças a Deus. Que a paz do nosso divino mestre, esse mestre amigo, acolhedor, esse mestre que nos orienta, que está sempre nos induzindo ao bem, esteja conosco. E hoje é um dia festivo, porque falar sobre Eurípides é muita alegria. É certeza, é esperança. É quando nós vemos que está tudo caminhando certo. Eurípides passa isso. Quando nós vemos, pela sua trajetória, por ter vivido numa época em que tudo era muito mais difícil, os recursos eram muito menores, a consciência ainda estava um pouco mais adormecida, não que hoje nós estejamos numa situação maravilhosa, ainda não, né, meus irmãos? Mas já estamos um pouco mais envolvidos na consciência, um degrauzinho a mais do que lá no século XIX. Então, Eurípides, ele trouxe um trabalho espetacular, tão espetacular que em apenas 38 anos de existência, nesta última existência, ele já levou o título de Apóstolo da Caridade. Já pensaram nisso? Apóstolo da Caridade é justamente o título que Eurípides conseguiu
trazer. Trazer e acompanhar até hoje. Porque como ele desencarnou em 1918, já há mais de 100 anos, 102 anos, porque ele desencarnou em novembro fez 102 anos, e ainda ele conseguir levar adiante esse título de apóstolo da caridade é uma beleza para nós e para o Espiritismo. E vamos relembrar aqui uma das frases de Eurípides. Tem frases maravilhosas, e nós vamos ver algumas, poucas, mais profundas. Olhem esta. Aqui mora a fé, a sublime qualidade dos que jamais deixarão de acreditar na força superior do bem. Olhem que coisa para nessa época nós termos Eurípides já falando isso, Eurípides já trazendo essa maravilhosa frase para nós. Ele, nessa trajetória, já o Espiritismo estava nascendo. O Espiritismo ainda não tinha deslanchado com uma força como é hoje. Nesta época, ainda nós tínhamos tudo tão amarrado quanto aos preconceitos religiosos. E aí ele me vem dizendo que aqui mora a fé, a sublime qualidade dos que jamais deixarão de acreditar na força superior do bem. E aí, olha que melhor ainda, esta foto eu apanhei na internet, prestem atenção. E nesta foto, nesta pintura, nós temos Jesus, Bezerra de Menezes, Madre Teresa, Chico Xavier e Eurípides, numa data comemorativa do Dia da Caridade. Olhem os pares que foram colocados para se falar de caridade. Para se falar de caridade, ele está, olha com quem? Bezerra de Menezes, Madre Teresa, Chico Xavier e Jesus envolvendo a todos. Eurípides está par a par com esses espíritos. O trabalho dele foi tão nobre que alcançou isso. E quando ele fala que aqui mora a fé, a sublime qualidade dos que jamais deixarão de acreditar na força do bem, ele nos chama para o agora. Ele psicografou muitas vezes com Sueli Caldas, a nossa Sueli, que nós perdemos fisicamente, né, bem explicado, agora, nesses dias, há uns 3 dias atrás, não é? Por aí. Então, a psicografia dele era muito constante com a Sueli. E numa das psicografias, que ele traz um tema, um trecho muito lindo, uma mensagem maravilhosa, que foi psicografada em 1983, em que ele fala de uma crise que está havendo no Brasil, e quando nós escutamos, nós lemos, porque tem na internet a gravação dessa página, dessa mensagem. Quando nós começamos a ouvir ou ler,
parece que ele está... Eu não tinha visto a data ainda, porque só no final que foi dita a data, parecia que ele estava falando sobre a pandemia, de tão atual que foi a fala dele. E nesta fala, ele está dizendo que nessa crise que estamos passando, nós deveríamos estar otimistas, estimuladores, motivadores de todas as pessoas que nos rodeiam. Ele nos impulsiona a nós levarmos a fé, levarmos a esperança. E esse é um trabalho que nós deveremos nos pautar agora, em cima desse apóstolo da caridade, essa maravilha de Eurípides, esse apóstolo da caridade. Pensem bem, apóstolo da caridade. É um título que nós precisamos trazer conosco de uma forma mais forte, de uma forma bem brilhante, porque tem a ver conosco, tem a ver totalmente conosco. E para nós entrarmos mais fortemente, eu trouxe aqui também uma frase que nós falamos muito, que eu não sei quem é o autor, mas nós sempre falamos dessa frase. A vida não começa no berço, nem termina no túmulo. Relembrando, nós todos conhecemos essa frase, mas é importante que nós não a percamos de vista. Porque nós estamos, às vezes, assim, desolados. Hoje, eu precisei ir à agência do correio aqui do meu bairro, e nessa agência, como eu vou bem frequentemente, acabei fazendo amiguinhos, funcionários acabaram sendo, nós temos uma boa convivência. E uma das funcionárias, o seu pai desencarnou há pouco tempo, vítima da Covid. E então, eu aguardando a minha vez, ela passou perto de mim, e eu perguntei se ela estava bem, e então ela disse, não estou bem, enquanto eu não ver, e começou a relatar toda a angústia que ela ainda está trazendo. Eu sei da religiosidade dela, então apenas teci umas palavras de carinho, mas ela não tem essa certeza. Ela não tem essa certeza que a vida não começa no berço, nem termina no túmulo. Então, o vazio fica muito grande. É uma passagem. E nós estamos nesta passagem. E por isso que precisamos alinharmos mais com essa grande força que Eurípides nos dá. Então, já levando a essa situação, eu trouxe aqui uma situação que nós conhecemos bem. André Luiz, um espírito que os espíritas conhecem bastante, pelas suas obras, pelos seus romances, que trazem tanto conforto, tanta elucidação sobre a vida espiritual. E aqui, na Letra Espírita, que é um participante do Instagram, eles estão dizendo, Carlos Chagas e André Luiz, colocaram as duas fotos, Carlos Chagas e André Luiz. Parecidos, não é mesmo? Sim, porque André Luiz nada mais é do que o pseudônimo de Carlos Chagas. Vem pesquisando bastante
E houve aí uma época que achavam que André Luiz era a reencarnação de outros cientistas, e hoje chegaram a Carlos Chagas. Muito bem. Isso é para nós termos o gostinho, a certeza, nos envolver mesmo de que a vida continua, ou nesta dimensão, ou em outra dimensão, aqui, ali, não importa aonde é a dimensão. A vida continua. E então, nós fomos pesquisar um pouco mais sobre as reencarnações de Eurípides e fazer a conexão. Porque, vejam só, Carlos Chagas, um grande cientista, ele conseguiu fazer um trabalho maravilhoso no Rio de Janeiro, pondo fim a uma peste, né, uma pandemia também que acontecia, não era pandemia porque não era internacional, mas uma grande epidemia. Ele conseguiu resolver aquela situação toda, e aí ele desencarna e vai para essa área pesquisando e trazendo obras que, levantaram o nosso astral. Ele foi trazer explicações científicas. Ele traz no nosso lar os mensageiros, missionários da luz, obreiros da vida eterna, e vai por aí. Esses romances maravilhosos, além de um outro que é muito profundo sobre os mecanismos da mediunidade. Ok, então tem uma correlação. Ele teve essa reencarnação como cientista e aí foi utilizando ali. Agora vamos ver as de Eurípides, as conexões espirituais de Eurípides. Ah, maravilhosas. Eu estou aqui me equilibrando, gente, está chegando. Olhem só, ele teve uma encarnação entre os essênios. Lá ele aprendeu disciplina. Disciplina. Os essênios eram vegetarianos e muito disciplinados. Isso lá atrás. O que veio nesta encarnação? Esse aprendizado. É isso que nós precisamos respirar. Esses aprendizados, eles vêm e nos tomam, e nos assolam, e nos envolvem. Então, nós carregamos. Podemos esquecer. Eurípides, com certeza, não se lembrava da sua encarnação como essênios, entre os essênios, mas ele, com certeza, a disciplina já estava no seu interior. E aí nós vemos como que ele se dedica à família e às causas sociais com uma enorme dedicação. É isso. Maravilha, maravilha de Eurípides, o que ele aprendeu lá entre os essênios. E essa dedicação à família foi o que também trouxe para o Triângulo Mineiro um impulso maravilhoso da espiritualidade. Ah, como isso? Ele estava todo entusiasmado em estudar medicina. Ele havia recebido e emprestado uns livros sobre homeopatia e outras tantas situações que tem na medicina, e ele quis estudar medicina. O pai o levou ao Rio de Janeiro, tudo acertado para ele fazer medicina. Quando ele retorna ao Triângulo Mineiro, a sua mãe, com uns problemas espirituais que vinham para o físico, ele não teve coragem de deixá-la só, desamparada. Não é desamparada, tinha outros irmãos, eles eram muitos irmãos, mas a afinidade que havia entre ele e a mãe, ele achou que era necessário
ele estar presente. Essa disciplina, lá aprendida entre os essênios, fez com que ele se mantivesse ali no Triângulo Mineiro. Ah, mas se ele fosse fazer a medicina no Rio de Janeiro, provavelmente os caminhos mediúnicos dele seriam diferentes. A espiritualidade é sábia. Então, quando às vezes nós perdemos uma conexão do caminho, quando às vezes nós perdemos um trecho que nós achávamos que ali seria melhor, quantos de nós, às vezes, aí, quem já tem mais de 30 anos, são poucos, já faz tempo que eu fiz 30 anos, mas quantas das vezes, às vezes nós paramos para pensar, se naquela época, lá atrás, eu tivesse feito aquela outra escolha, ou se tal pessoa não tivesse desencarnado e meu caminho seria outro, ou se tal recurso tivesse chegado àquela época, meu caminho seria outro. O caminho, quando não são as nossas opções, quando não são nossos desvarios, eles estão na quantidade certinha. E aí outra encarnação de Eurípides, quando ele foi... Um momento, gente. Quando ele, na época de Jesus, ele era acompanhante de Inácio. Inácio trabalhava com nada menos, nada mais que o nosso querido João Evangelista. Sim, ele era colaborador de Inácio, às vezes até o substituía. E ele tinha uma veneração por João Evangelista. O que isso veio acrescentar para ele na encarnação como Eurípides? Esse trabalho de dedicação ao Evangelho de Jesus, aonde que veio dar uma marca cá agora, nesta encarnação como Eurípides, quando ele solicita explicações sobre o Evangelho de João. Ele, outro dia, teve aí dois palestrantes comentando sobre isso, vamos só relembrar. Eurípides era apaixonado, ele era católico, muito dedicado aos estudos da Igreja Católica. E nós vamos ver daqui a pouco por quê. Então, as bem-aventuranças davam uma calma, davam uma energia especial para ele. Quando ele é convidado, quando ele começa a primeira reunião mediúnica que ele chega de surpresa na casa do tio, onde eram realizadas as reuniões mediúnicas, e ele chega lá, e na mente dele, olha o trabalho espiritual, ele pensou, eu quero saber o que eles vão dizer sobre as bem-aventuranças. E eu quero explicação em cima das bem-aventuranças de João Evangelista. E gostaria que fossem feitas as explicações pelo médium tal, que era o médium mais simples lá da fazenda, que frequentava essa reunião, a pessoa mais sem cultura dessa cultura da Terra agora, nesta vivência. E então ele pensa isso, faz esse pedido internamente. E aí é justamente mais lá para o final da reunião que o tal médium se levanta
e se apresenta e faz toda a explanação sobre as bem-aventuranças. E qual era o espírito que se apresentou? Nada mais, nada menos que João, o evangelista. E essa conexão de Eurípides com João é tão forte, é tão grande, que veio lá daquela época e veio agora, nesta encarnação, Eurípides abraçar a caridade, porque de todos os evangelistas, todos apóstolos eram muito dedicados à caridade, mas João, evangelista, tem uma particularidade especial, muito especial. Jesus, quando estava se desprendendo, estava se despedindo dos seus maravilhosos apóstolos, ele se dirige a João e pede para que ele cuide de sua mãe, Maria. Espírito tão nobre, que já era viúva, os filhos, cada um, os enteados, cada um tomando o seu rumo, e ele, Jesus, saindo do campo material, saindo daqui desta encarnação, solicita isso a João. João acata, parte para resolver as questões materiais. Após 3 anos, consegue uma casinha, leva Maria para lá, e numa parceria fantástica, numa parceria elevada, Maria tem a calma para fazer os seus atendimentos. Muitos procuravam por Maria para uma palavra, provavelmente eram passes que ela dava de uma forma diferenciada, mas ela fez muito, até no finalzinho da sua existência, que já foi com mais idade, sempre sob o amparo de João. João ali, envolvido com Maria, foi unanimamente. Maravilhoso. Então, essa conexão de Eurípides começou com João lá. E quando ele vem agora como Eurípides, ele também vem com esse impulso de João de fazer a caridade, de dar os seus préstimos à sociedade. E realizou muita caridade ele fez. Não é à toa que ele é denominado o apóstolo da caridade. Depois, uma outra encarnação que é retratada no livro Ave Cristo, que é o primeiro da sequência de Emmanuel. Ele vem como Rufus. Rufus, ele era um escravo cristão e ele era muito fiel a Jesus. Muito fiel a Jesus. Rufus é retratado em Ave Cristo. Ele é um dos personagens de Ave Cristo. E quando ali, ele como Rufus, ele é questionado sobre ser cristão, e ele afirma até o final, apesar da sua família pedir para ele negar, ele não nega, e ele é amarrado a um cavalo e é carregado pelas ruas, pelas estradas, é esfolado vivo. Mas ele não negou Cristo. Isso daí, olha o processo acumulativo que nós temos das nossas conquistas. Como Essênio, ele aprendeu a disciplina.
veio e aprendeu com João Evangelista a beleza das palavras de Jesus. Acumulou a disciplina com o conhecimento do Evangelho cristão. E aí, quando ele vem como escravo, ele permanece firme, fiel aos conceitos, fiel àquilo tudo. E aí, fiel à igreja, aos conceitos da igreja católica. E ele reencarna sempre com esses conceitos que Jesus era todo ensinamento da igreja católica. Numa próxima encarnação, ele vem como João Lavater. Opa, vamos achar um lugarzinho aqui. Ele era companheiro de Pestalozzi, um dos maiores pedagogos até hoje. E ele, como companheiro de Pestalozzi, tal qual Allan Kardec, ele aprendeu aquela metodologia toda de Pestalozzi. Ok. Quando ele está agora na encarnação como Eurípides Barçanufo, lá na cidade de Sacramento, no Triângulo Mineiro, ele começa a lecionar. E a sua escola, primeiramente, a sua escola já é com o método de Pestalozzi, e ele não conhecia. Ele não teve acesso aos conhecimentos de Pestalozzi nesta reencarnação, mas ele aplica o método de Pestalozzi na sua escola. Por isso os alunos amavam tanto estudar naquela escola. Por isso os alunos adoravam as suas aulas, adoravam o método todo que era realizado. Olhem bem, as trajetórias, as coisas se acertando ao longo das encarnações. Ele utiliza os métodos de Pestalozzi sem os conhecer. Olha as conexões espirituais. E aí, quando ele é levado ao extremo de preconceito numa cidade pequena, no Triângulo Mineiro, fora do eixo Rio-São Paulo, lá no interior, quando ele é azucrinado pelo preconceito das pessoas ali, quer dizer, inicialmente, pulei um pedacinho, inicialmente ele custa aceitar o espiritismo, por quê? Por isso, porque a ideia que foi imposta a ele naquela época era de que o espiritismo era contra a Igreja Católica, o espiritismo não era um lugar, não era um estudo que fosse benéfico, não era cristianismo. E como ele era fiel a Cristo, foi fiel a Cristo lá como aquele escravo. Ele primeiro foi fiel a Cristo quando ele trabalhou junto a João e Inácio. Foi fiel a Cristo quando ele foi o escravo Rufus em Ave Cristo. E aí, quando ele chega como Eurípides Barçanufo e é convidado a entender sobre reencarnação, a entender sobre todo esse trabalho espiritual, ele não. Ele continuou achando que ele seria fiel a Cristo, não aceitando o espiritismo. E por isso é tão importante quando naquela hora que ele está na reunião mediúnica e o próprio João vem e faz todos os esclarecimentos sobre as bem-aventuranças. Desperta nele todo aquele acompanhar que veio, toda aquela
garra que ele tinha lá de trás, aquele acúmulo, a bagagem que ele veio desenvolvendo, se manifesta nesta hora. E ele deixou um importante legado, um maravilhoso legado, o mais elevado legado que poderia acontecer. O legado dele foi a educação. E uma das frases dele, que é fantástica, é que ele fala que fechem a farmácia, a escola continuará funcionando. A escola deve continuar funcionando, a escola vai continuar funcionando. E esta é uma mensagem fortíssima. Educação é uma chave dessa ignição fantástica. Nós estamos ainda engatinhando em educação. Ainda um dos salários mais baixos das pessoas que conseguem fazer o nível superior, dentre os que têm nível superior, o salário mais baixo, a mais precária valorização ainda é ligada à educação, aos professores. E nós precisamos ver isso. As farmácias se proliferam e a educação, as escolas, estão em número relativamente menores. Com educação, nós liberamos o espírito. Com educação, nós nos conscientizamos. E com educação, o número de doenças, com certeza, diminui. Sobre cada criança, devíamos pôr um cartaz dizendo: criança, cuidado, contém sonhos. Deveríamos, as nossas crianças têm sonhos, têm esperanças, as nossas crianças estão buscando uma forma de viver mais esta realidade fantástica de consciência livre, plena, essa consciência extravagante de esperança. É isso que nós precisamos passar na educação. Esperança, fé, empatia, solidariedade, resumo, caridade. As nossas crianças sonham com essa leveza de ser. E o quanto que nós estamos impulsionando, quanto nós estamos fortalecendo esse lado. Estejamos atentos. O trabalho maravilhoso de Eurípides, os seus fenômenos mediúnicos eram fantásticos, tem inúmeros. Ele tanto psicografava, quanto tinha evidência, quanto a mais forte era o desdobramento. Maravilhoso, maravilhoso, ok. Inquestionável a mediunidade de Eurípides Barçanufo. Mas a sua fantástica ação, atuação e implemento na educação não pode ficar de fora. Quanto mais ainda estamos necessitando de olhar os nossos pequeninos. Jesus, lá atrás, já advertia para nós vermos os nossos pequeninos. Demos duas interpretações para aquela fala de Jesus. Demos a interpretação de que nós deveríamos ser simples, leves, ternos como crianças,
E tem a interpretação: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, se refere também às nossas obrigações para com os pequenos, as nossas dedicações na área, seja em qualquer área, mas na área da instrução e da orientação espiritual. Essas duas áreas nós não podemos abrir a mão. Essas duas áreas é que o Eurípides trouxe o exemplo através do grande Evangelho de Jesus. Como abrir mão desse momento especial que nós estamos vivendo. As nossas crianças estão mais em casa. Algumas escolas já abriram para presencial 50%, mas as crianças já estão mais envolvidas com a família. Olha, um dos grandes benefícios da pandemia, um dos maiores benefícios da pandemia é a família estar convivendo mais. Mesmo que a criança fique em casa com seus joguinhos, com isso ou com aquilo, a convivência familiar aumentou demais. Às vezes atrapalha um pouco os pais, deixa eles um pouco desatinados, mas maravilhosa convivência. Isso é um grande clique para nós, é um grande chamado para nós abraçarmos mais os nossos familiares, trazê-los mais para a nossa convivência, trazermos e procurarmos envolvê-los mais no nosso dia a dia, nos nossos projetos, na nossa caminhada. Dá um trabalhinho? Dá. Aliás, dá um trabalhão, mas é para trazer frutos fantásticos. Não deixemos de passar esperança para os nossos filhos. Muito cuidado, nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos. Muito cuidado com as falas em casa, com, às vezes, até palavras pesadas. Ih, essa pandemia, papapá, bababá. Não. Passem esperança. Passem esperança. Passem esperança. Passem Eurípides, que é isso. O momento é agora. O momento é agora. O momento é já. Aqui, mais uma frase de Eurípides que eu separei, que achei espetacular. Todo excesso é energia acumulada em local inapropriado, estagnando o fluxo da vida. Excesso de excessos corresponde à falta de si mesmo. Vou dar uma paradinha aqui. Dá uma paradinha aqui, porque nós vamos continuar, mas aqui é muito forte. Todo excesso é energia acumulada em local inapropriado. E Eurípides fala bonito isso. Todo excesso, cuidemos. A pandemia também está fazendo com que a energia, às vezes, caminhe para a falta de atenção, para, às vezes, bebidas alcoólicas, para falta de paciência. Então, uma energia acumulada em local inapropriado. Todo excesso, aí nós vamos por excesso. Todo excesso é energia acumulada em local inapropriado, estagnando o fluxo da vida, pois estanca ali e a vida não flui, e a vida não flui. Excesso de excessos corresponde à falta de si mesmo.
Quando nós buscamos um excesso, nós estamos fugindo de nós próprios. Nós estamos buscando compensações. Certo? Continuando. E o que te falta é você, nada poderá preencher esse vazio. Então, se o que está faltando sou eu em mim, nada vai preencher esse vazio, vai ser apenas eu fugir de mim mesma. Excesso é energia acumulada em local inapropriado. E se está faltando para nós, somos nós mesmos, nada vai preencher esse vazio. Não vamos achar o vazio que está em nós não vamos achar na cerveja, no sexo desregrado. Excesso, tá, gente? Aqui está falando excesso. Não quero dar de puritana, não. Excesso. Eurípides levanta muito bem, excesso. Isso já são aprendizados dele lá entre os essênios, que era disciplina. Excesso. O excesso é para preencher um vazio de nós mesmos. E como ele fala, se é um vazio de nós próprios, nada vai preencher. Nós apenas vamos estar criando subterfúgios. Nós estaremos apenas fugindo de nós próprios. Nós estaremos apenas e tão somente mascarando a realidade. Eurípides. E neste aprendizado com Eurípides, aqui tem um texto maior dele. E eu trouxe também Leon Denis aqui, por quê? O primeiro livro que ele leu foi um livro de Leon Denis, que lhe foi emprestado. Ali já começou a despertar nele a vontade de conhecer o Espiritismo. E Leon Denis, nas suas obras, ele sempre pauta pelo interior, sempre pauta pelo autoconhecimento, sempre está nos lembrando da energia que nós temos. E essa frase anterior, Eurípides está com uma marca que é bem apropriada dentro dos pensamentos de Leon Denis. E nesta aqui, ele fala algo que está muito presente no aqui e agora nosso. Irmãos, sede os vencedores da rotina escravizante. Em cada dia, renasce a luz de uma nova vida, e com a morte somente morrem as ilusões. O espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que um pó. Como apóstolo da caridade, ele vem com essa mensagem abrindo o real caminho que nós precisamos seguir. Vamos ver parágrafo a parágrafo. Irmãos, sede os vencedores da rotina escravizante. É o que nós estamos passando agora, meu bem. Quanta rotina escravizante, seja dentro da pandemia ou fora da pandemia, nós todos estamos num trabalho que tem uma rotina escravizante. Nós todos vivenciamos essa rotina escravizante. E aqui ele diz,
Sede vencedores da rotina escravizante. Como que a gente vai vencer a rotina escravizante? Com várias ferramentas, mas uma importante, filha do amor, é a criatividade. Sejamos criativos para amar, sejamos criativos na nossa casa, sejamos criativos no nosso trabalho, abramos os nossos corações, braços para a criatividade da caridade, do amor ao próximo, de viver em família, de viver em sociedade, de realizar as tarefas nossas, nas nossas casas, em todos os lugares, na sociedade. E principalmente nas nossas casas espíritas. É mais do que urgente que nós vivenciemos isso. E ele continua. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida e com a morte somente morrem as ilusões. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida e com a morte somente morrem as ilusões. Sim, quando nós desencarnamos, precisa entrar isso na nossa cabecinha. Quando nós desencarnamos, a única coisa que morre são as ilusões, porque nós vamos encontrar a realidade. Do resto, nada morre. Nossos conhecimentos não morrem, a nossa lucidez não morre, os nossos sentimentos não morrem, a nossa dedicação ou não morre. A única coisa que morre é a ilusão, porque nós começamos a encarar o que nós somos, como nós fomos, o que é a vida real. E aí, sim, a ilusão morre. A única coisa. Vamos relembrar isso quando nós ficarmos muito tristes com o desencarne de alguém. Vamos relembrar isso na hora de passar uma mensagem positiva para os nossos queridos amigos. Vamos pensar nisso na hora em que nós sentirmos que poderemos estar desencarnando. Sem medo. Ó, Eurípides está falando. O outro parágrafo, ele diz: o espírito deve ser conhecido por suas obras. O espírito deve ser conhecido por suas obras. Ah, quantas obras maravilhosas! Ah, mas fulano não deixou nada positivo, deixou o positivo aquilo que você não deve fazer. Os espíritos, ao desencarnarem, eles são conhecidos por suas obras. Não nos esqueçamos disso. Então, às vezes nós apresentamos desculpas, não deu para fazer isso, não deu para fazer aquilo, não deu por causa disso, não deu certo por causa de fulano. Os desculpismos, fora isso. Deixemos os desculpismos. O espírito vai ser conhecido pelas suas obras. E aí é quando ele fala no próximo parágrafo: é necessário viver e servir. Alguma dúvida? Nós estamos em final de provas e expiações. A hora agora é servir. Nós já fomos servidos. Ah, mas e eu? E o meu eu, aonde fica? Ele continua aí, só que mais amplo. Porque nesse final de provas e expiações, para nós darmos uma alavanca maior à nossa vida, à nossa trajetória, é hora de servir. Já fomos muito servidos em encarnações anteriores. Já fomos muito abraçados, acolhidos nas partes materiais. Agora é servir. É a nossa hora. E o último parágrafo
é muito interessante. É necessário viver, meus irmãos. É ser mais do que o pó. Nossa, essa frase é forte. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que o pó. Porque tem horas em que nós ficamos olhando para o nosso umbigo, para as nossas carências, para eu, e nós ficamos nos equiparando ao pó. Nós somos mais. Nós somos espíritos de verdade. Nós somos a luz fulgurante criada pelo Pai. Nós somos o sal da terra. Nós somos, nós estamos, nós já compreendemos e já estamos imprimindo uma nova caminhada. Esperança, porque o futuro é bem melhor. O Brasil, sim, é coração do mundo, pátria do Evangelho, se nós todos, se nós nos irmanarmos, que a fraternidade seja o nosso caminho. O maravilhoso Eurípides Barçanufo foi esse legado. Olhe em volta. Veja o que pode fazer pelos que estão à nossa volta. Veja a luz que pode ser enviada para os que estão à nossa volta. Veja como que o amor pode ser mais extravagante, mais explosivo, mais pleno. Porque nós já sabemos como fazer. Eurípides, nós vimos trazendo as encarnações dele de essênios até aqui. Nós também temos encarnações até de antes do essênios até aqui. O que pode ter acontecido é nós não termos aproveitado tanto as encarnações como Eurípides Barçanufo. Mas o momento é agora. É quando ele diz naquela mensagem lá atrás. O momento é agora. Não importa, lá para trás. Se nós não fomos aqueles fiéis ao cristianismo, se nós não fomos aqueles que ficaram firmes diante de desesperança, não importa. Isso foi passado. Agora, a vida se abre aqui para nós. A realidade se abre agora. E estamos aqui, prontos, abraçando, de ombros a ombros, como diz aquela linda música espírita. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado. Vamos trabalhar pela grande e maravilhosa fraternidade. Que Jesus continue nos abençoando nessa tarefa que nós temos com a família, com a sociedade e principalmente com a espiritualidade. Todos nós temos. Todos nós somos médiuns, todos nós podemos doar. Obrigada pela atenção. E agora nós vamos fazer a prece de encerramento. Valmir, quer falar alguma coisa? Vou deixar você fazer a prece primeiro. Ok. Eu vou colocar uma musiquinha de fundo para a nossa prece, ok? À vontade. A música que eu mais amo.
Vamos relaxar. Vamos deixar que essa sintonia de Maria de Nazaré nos envolva. A leveza é a nossa busca. A ternura é o nosso caminho. A fraternidade é a nossa missão. Por isso queremos aprender com o seu maravilhoso trabalho, Mãe Maria. Essa mãe que nos aconchega, que nos envolve, que traz a todos nós a certeza de que há algo muito mais elevado nos nossos caminhos, que há planos e dimensões de mais amor e realizações. Mãe querida, vós sabeis muito bem do que o nosso planeta está passando. E está tudo tão acertado. E o seu trabalho com a sua falange, resgatando essas almas que estão, às vezes, desarvoradas, sem entender o que está acontecendo. Outros se desprendem com tanta facilidade e facilitam o trabalho, cada um no seu tempo, cada um com o seu conhecimento. Mas os que aqui ficam também precisam do seu colo, mãe. Também precisam do seu abraço. Que essa falange maravilhosa envolva todos nós. E que este exemplo fantástico de Eurípides Barçanufo, que esta figura maravilhosa que colocou sua mediunidade a favor dos seus irmãos, que colocou os seus conhecimentos a favor dos seus irmãos, nós, mãe querida, queremos também, com mais este exemplo, abrir o nosso coração para entender o próximo, para perceber as suas necessidades e realizarmos a tarefa sem preconceitos, sem regras, apenas amando. Queremos entrar nas trilhas do apóstolo da caridade para sermos aqueles pequenos que vão limpando a eira do caminho, para facilitar o trabalho dos maiores vultos. Queremos ser aqueles que vamos acolher, que vamos nos identificar com esse amor de luz, de paz, tal qual Jesus, nosso Mestre, deixou no seu Evangelho. Obrigada, Mãe. Impulsione mais ainda, através de Eurípides Barçanufo, os trabalhos do GAEB, esse atendimento maravilhoso a tantas almas que estão buscando o conhecimento e o acolhimento. Fortalece a casa, fortalece seus trabalhadores e que a paz nos envolva em todos os momentos. Que assim seja.